Dá licença. O senhor tentou fazer uma inspeção. Não encoste em mim. O senhor tentou fazer uma inspeção adequada. Isso é uma violação ética. O senhor tem que respeitar. O senhor tem que respeitar o consumidor. O senhor tem que respeitar o paciente. Você sabe o que está acontecendo? Porque quando eu fui comprar esse aparelho na mão da Witec, eu olhei a ficha da Witec. Ela não constava nada e como a confiança e o respeito andam junto, eu tinha que confiar no senhor, vocês me respeitar. Aí, não está respeitando não, porque quando eu fui puxar a nota fiscal sai em nome de HG Centro Aditivo. Sim. Você sabe quantos processos você tem na mesma situação minha, né? Você sabe, seu nome está lá. É bom o senhor falar. Hein? É bom o senhor falar quantos processos tem. Quantos processos tem? Puxa lá que você vai ver quantos processos tem. Eu quero que o senhor informe para a gente. Eu quero saber o seguinte. Vamos eu acho que o senhor fez uma afirmação. Não, você não. Principalmente filmando quantos processos tem. A gente vai publicar. Pois é, eu acho que tem que falar com você. Mas você o senhor tem ninguém. compostura, o senhor é advogado, o senhor é advogado, o senhor está lidando com o paciente, tem a compostura. Isso aqui não é isso que o senhor está fazendo, não é nem televisão, não. Não é nem ético que o senhor está fazendo. Vamos lá. Só para a gente abrir as portas para receber o senhor aqui, a gente está com muita educação. A situação que a gente está discutindo aqui é uma situação técnica. Isso. A situação técnica não foi cobrado dele, não foi negada a assistência. Como é que você vende um aparelho com 2 anos de garantia, se ele estraga, não tem difícil da gente, da mesma forma que o senhor pediu a educação, você não vai intermediar? O senhor veio para defender uma parte ou para poder intermediar uma solução? Quem determina a forma como eu vou atuar sou eu, então, da mesma jornalista. Forma, se a gente não quiser, tá bom? A gente não precisa nem receber. Em momento nenhum, eu coloquei nenhuma imposição ao senhor. Eu só estou pedindo que o senhor tenha compostura e respeito. Não adianta você tentar fazer uma coisa sensacionalista que não vai funcionar. O senhor respeita o meu trabalho, só vai ver se é sensacionalismo quando for publicada a reportagem. A situação toda é o seguinte, o aparelho deu entrada aqui com defeito técnico de quebra de receptor. O receptor parou de funcionar algumas vezes. Foram 5 receptores trocados. 5 receptores trocados. Nenhum foi cobrado dele. Mas e daí? A situação... Eu posso na garantia, pode, claro. Não, o senhor não vai questionar o meu tipo de jornalista. Claro, pode. Pode ficar mais aqui, ó, que a senhora consegue mais. O tipo de jornalista, eu acho o seguinte, você tem que entender as partes e o que eles estão falando para poder conseguir publicar uma matéria, não é isso? Olha, o senhor já chega com informações completamente então, vamos lá. Então eu vou colocar aqui. A situação é técnica. Sim. Teve uma reclamação, inclusive, da filha dele em rede social sobre nosso parecer, e ele fez uma declaração que viu. A partir do momento que ele fala, entra e vê quantos processos existem, são menos de 10 processos. Sabe quantos pacientes atendidos são? 34 mil. Mas o que, eu posso acabar de isso falar? É relevante? Você está fazendo perguntas retóricas, o senhor não quer a minha resposta. Eu estou afirmando. Não, então, a afirmação não tem essa entonação. Então é o seguinte, o senhor vai falar qual que é a minha entonação agora? Não sou eu, é o vernáculo, é a língua portuguesa. Então é o seguinte, a situação toda recai no seguinte, existe uma quebra de recepção de peça que é culpa exclusiva do paciente. Onde estão os laudos é a situação. Isso? Não foi cobrado dele. Esse Onde estão os laudos demonstrando isso? Estão todos na empresa, que a quebra é exclusiva dele. Tem aqui, ó, você não quer escutar uma pessoa que está há 26 anos no mercado? Se ela quiser participar, pode. Vem cá. Posso escutar quem quiser, senhor Thiago. Vem cá, por favor. Você pode vir aqui. Posso escutar quem o senhor quiser que eu escute. Eu acho mais importante a gente chegar aqui agora numa conclusão do que realmente aconteceu com o aparelho dele. Claro. Não foi negado pela excelência. Os aparelhos dele não tiveram custo para ele e ele está reclamando que o aparelho não funciona. Cristiano, você pode explicar o que é? O senhor sabe o que é o receptor? É uma pergunta. Não, eu não tenho obrigação de saber. Você pode explicar o que é o receptor? Você me empresta o aparelho do senhor para eu mostrar para ele o que é o receptor? Posso sim, mas eu pedi... Eu só pedi a você o seguinte. Você é técnica, né? Sou. Você me apresentasse um laudo do Imetro. Vamos lá. E da fábrica, que esse aparelho e um exame físico meu que eu estou quebrando o aparelho, que eu conto esse fio móvel que é o receptor. Sim. Isso aqui foi danificado. Porque na hora que você põe, é uma parte móvel. Se você não põe de forma correta, você danifica. É um fio que passa, é um estímulo que sai daqui, o som sai daqui e passa para sair dentro do ouvido. Então essa parte é móvel, se você não sabe colocar direito ou coloca de forma errada, você acaba danificando. Teve alguma cobrança em relação a algum receptor? Tudo sim. Como é o nome da senhora mesmo? Existe garantia a mais do que é legal, Cristiano, em relação a essa peça? Existe garantia dessa peça sem ser legal de 90 dias, quando a pessoa quebra? Em alguma empresa do mercado? Não, nem. E a garantia de 2 anos que a fábrica, que vocês me deram? É do aparelho. É o quê? Não, mas isso aqui faz parte do aparelho? Não, né?
Isso não faz parte do aparelho? Senhora, Não, mas peraí, o que compõe esse aparelho? Essas duas peças ou uma peça só? Isso aqui é o aparelho. Não, eu te pergunto, eu fiz uma pergunta, me fala. Estou respondendo. Esse aparelho, ele é feito com duas peças ou uma peça Sim, só? é igual um carro. Não, ele é feito. Não, esquece o carro. Ele é feito. Não, você não está me respondendo. Eu estou te perguntando o seguinte. respondendo da forma que o senhor quer escutar. Né? Esse aparelho que eu comprei aqui, seguinte, esse aparelho aqui, ele tem duas peças. Uma peça que vai atrás da orelha e uma que vai dentro do ouvido, receptor. Ele é o mesmo aparelho ou ele é diferente? No mercado. Não, você não está respondendo minha pergunta, eu só estou te perguntando uma coisa. Esse aparelho que eu comprei, eles são duas partes? Eu comprei esse e esse aqui eu não comprei? É um aparelho auditivo. É só um aparelho, então tá bom. Então você respondeu, então ele tem que ter garantia. Eu posso explicar? Sim, tem Pode. legal, né? Mas eu quero que você explique para Não mim, contratual. não com palavras. Eu quero que você explique para mim, chega e fala só, aqui tem um laudo técnico Então, se eu não quero escutar. do Imetro, igual vocês fizeram aqui com a minha nota fiscal. Eu quero um laudo técnico do Imetro. Aí eu vou concordar com você. Agora você vamos ver. O que a senhora tem a dizer? Quando a gente compra um carro, o carro vem com pneu. Sim. Né? Se rasga o pneu, o que acontece? Se o defeito for exclusivo do consumidor, de acordo com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, isso exime a empresa de prestar a garantia. Mas para provar que o defeito é exclusivo, a responsabilidade é do consumidor, isso tem que ser mediante laudo, porque vai ser submetido ao contraditório em juízo. A gente não cobrou dele, né? Tá a situação e não cobrou. Não, a gente tem que cobrar mesmo, não. A questão aqui, senhora Cristiane, certamente eu entendo. Estou fazendo esse trabalho há muito tempo, eu entendo, assim, senhor Paulo. Não teve cobrança nenhuma por parte dele, a gente trocou 5 receptores. Mas não há aqui de se falar em se ter havido cobrança ou não. É esse o ponto. Não. Estou te perguntando, não tem que haver, se não teve cobrança, não há, eu vou repetir, tá? E eu peço que o senhor tenha a mesma calma que eu estou tendo aqui, faça favor, segura aqui para mim, para me ouvir. Claro. Não há de se falar aqui, nós não estamos falando aqui se foi cobrado ou se não foi cobrado. O que a gente está discutindo aqui é o seguinte, a Ouvirtec, ela vende um aparelho auditivo para o consumidor. E eu acredito, aí é questão de crença mesmo. Claro. Eu acredito que uma empresa que venda um aparelho dessa importância para um consumidor, essa própria empresa tem o interesse de que esse consumidor atinja o objetivo final, não é isso? Que é melhorar a sua audição. E o senhor, eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas 42% são os dados epidemiológicos de risco aumentar de Alzheimer no paciente que não tenha a acurácia auditiva. Né? Então, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de um pneu de carro. Eu acho que essa comparação, ela é até uma comparação agressiva, violenta, né? Porque nós não estamos falando de um pneu de carro, a gente está falando de um aparelho auditivo que confere, inclusive, dignidade e saúde a um paciente. Com certeza. Então, postas essas questões, essas ponderações, senhor Paulo, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: o aparelho, desde que o consumidor comprou, ele não conseguiu esta acurácia auditiva, essa melhora auditiva. Independente de vocês terem feito a troca do receptor gratuita ou não, o que nós estamos falando é que até o presente momento o consumidor não tem por satisfeito a prestação de serviço. Certo? Eu acho que isso aqui a gente está de acordo. A senhora Cristiane trouxe aqui a explicação técnica acerca do receptor. Claro. E faz todo sentido o que o senhor Edson trouxe. Quando ele compra um aparelho auditivo, ele está comprando um aparelho auditivo, independentemente de uma parte desse aparelho ser um receptor e a outra parte não ser receptor, não faz diferença no objetivo final que ele espera. Com certeza. Certo? Pois não. Então, novamente entendido isso, a minha pergunta é: por que até hoje, depois de ter pago R$9 mil no aparelho auditivo, ter tido esses constantes retornos aqui até a Ouvirtec, porque ele não conseguiu até hoje ter um aparelho auditivo que funcione adequadamente? Vamos lá, eu acho que a gente tem que segmentar a resposta aqui em alguns momentos diferentes. O primeiro momento é: a acurácia na mão dele em relação a colocar e tirar o aparelho vai estar muito vinculado à capacidade dele de manuseio. Isso, quando tem algum problema com o receptor, o que a gente faz? Leva para a empresa e reorienta o paciente. Diferentemente da alegação, quando a gente tenta fazer uma comparação, e eu acho que isso é muito válido, quando a gente compara com um bem de uso comum e que todos conseguem entender, fica mais fácil fazer uma analogia do que um pneu, por exemplo, um receptor, no uso da vida da pessoa. Porque são coisas mais tangíveis. Quando a gente fala de um aparelho auditivo, ele é muito pouco tangível. Tanto é que
A gente não consegue segmentar as marcas muito bem, porque é um mercado que a gente fala que é não referencial. A gente trabalha na Overtec com uma marca que chama-se Videx, que é considerada a melhor marca de aparelho auditivo do mundo. Se vocês pesquisarem, fazer um serviço de pesquisa, vão ver que ela está sempre relacionada com uma das melhores marcas, se não a melhor marca do mundo de aparelho auditivo, uma marca dinamarquesa. Depois disso, a gente tem outra segmentação que é, por que não funciona? Por que eu não estou bem adaptado? Processo de adaptação, diferentemente de achar que é um ouvido novo, como você bem falou, né, é saúde, ele demora um tempo de adaptação. Então a gente tem que fracionar o problema do seu Edson em dois. O problema é a adaptação ao aparelho auditivo ou as quebras do receptor do aparelho? O senhor disse quando chegou que era um defeito técnico. Pois é, não. Colocando defeito estou falando outra coisa. Não, Temos que entender o seguinte, o problema dele então de não estar satisfeito pelo que você apontou é problema na adaptação ao uso ou problema de quebra de peça? Não, você então isso é o primeiro problema que a gente tem. Não, só um minutinho. Você pode respeitar. Não, estou te respeitando. Só que você fica com essa prática abusiva, querendo culpar quem está sendo prejudicado, alegando que eu estou quebrando. Até hoje, eu já pedi a vocês, pega um laudo técnico físico meu e do Inmetro, que qualquer coisa da medicina, porque eu comprei 2 aparelhos. O lado direito nunca funcionou, desde quando comprou. O lado esquerdo funcionou muito tempo sem dar problema. Então, se eu estivesse quebrando o aparelho, minha mão esquerda também ia quebrar, concorda? Você ainda foi mais além comigo, você me perguntou uma coisa. Eu até lembrei, vou até falar. Você falou assim, Edson, você é destro ou esquerdo, tá lembrado? Sim, claro. Aí eu falei assim, eu não estou entendendo sua pergunta, porque o que tem que ser o destro ou esquerdo? Aí eu falei, não, eu sou destro. Eu falei, não, porque a mão direita tem a possibilidade de quebrar o aparelho. Não é isso que eu falei, você entendeu totalmente equivocado. O que eu falei é o seguinte... Você falou assim, tá, eu pedi, já pedi é muito o laudo. Ter gravado, por isso que eu acho que você não respeita. Eu estava falando, eu já pedi a gravação do telefone. Eu acho que é muito bom. Quer dizer, você como diretor... O que eu falei com você falar comigo que a minha mão direita tem possibilidade de quebrar, você não tem... Vamos terminar de ouvir o que ele... Então a gente tem duas segmentações, né? A primeira segmentação é, o problema é a audibilidade do aparelho e regulagem? Essa é uma dúvida. O aparelho se presta a te devolver a audição? Essa é uma dúvida. Porque é o seguinte, pelo que você acabou de falar, me parece que o aparelho também não está te devolvendo a audição da forma que você gostaria. Não, o aparelho nunca funcionou. Pois é, então não funciona, então ele não se presta para devolver a audição. Não, eu vim aqui, testei um aparelho, fiquei 15 dias, aí me ligaram de novo, o aparelho era 10.500. Aí me ligaram, oi Edson, vem cá. Aí eu já estava até negociando com outra empresa, aí voltei para o atendimento da menina, foi muito bom, e eu tinha sido indicado pelo meu médico. Aí cheguei aqui, ela não conseguiu sincronizar o lado direito. Falou, Natália, o lado esquerdo, quando eu saio, ele está dando muita zoeira, muito barulho, e o lado direito tem uma dificuldade. Aí nós tentamos 3 meses. Vinha cá, regulava, voltava, nada. Aí ele parava de funcionar, ficava mudo, como está escrito aqui. Chegava, ele ficou mudo. Ela chegava aqui, olhava, apertava, não, ele está mudo. Aí trocava o receptor. Aí aqui dentro não conseguia regular. Aí o que eu quero é o seguinte, você me respeita, porque eu confiei em vocês, e eu estou sem aparelho, agora você falando que eu estou quebrando o aparelho, você está me desrespeitando a nossa Constituição, o Estatuto do Idoso, é uma situação muito injúria racial, legal, né? Uma série de coisas que você está respeitando. Igual eu falei, foi feito, a lei foi feita semana passada. Injúria racial? Injúria racial, está na injúria racial. Está filmando, Cristiano? Você só pode saber lá o artigo 140, que é a Campola. Qual foi a injúria racial que foi feito semana passada. O senhor deve ter se atualizado. Recentemente... Vamos perguntar para ele, não é ele que está falando? A afirmação não é do senhor. O senhor deve ter se atualizado. Recentemente o Estado brasileiro reconheceu que discriminações em relação a deficiências de pacientes são equiparados à injúria racial. É isso que ele está dizendo. Eu estou dizendo, e o senhor, como advogado, certamente o senhor se atualizou. O artigo 140. Pegou 96 por 140. Isso. Prossiga. O que você estava explicando? O que vai ser feito? Então tem duas situações, né? A gente até já conversou com o Edson algumas vezes. Tem duas situações. O que a gente está colocando muito claramente que é um defeito técnico causado por ele. Não, você não provou até agora com o laudo. Tá, vamos ouvir. Então, que é um defeito técnico causado por ele. E que a segunda situação é, o que o aparelho, assim,
qual que é a reclamação do Edson? O aparelho é inapto a tratar a perda auditiva dele, ou o aparelho quebra muito e não funciona. São duas coisas que eu falei assim, Edson, sua filha é advogada, entra com uma ação, faz uma perícia, a gente vai conseguir lá mostrar muito mais do que tecnicamente a gente prova para vocês e ele não aceita. Então é o seguinte, a situação do manuseio que a gente colocou é normalmente o que acontece. Condutos mais finos auditivos, eles têm uma tendência a quebrar mais receptor se o paciente não coloca de forma correta. Segunda coisa, quando o aparelho é colocado, o destro normalmente quebra mais o lado que coloca o aparelho quando é direito. Então assim, porque o manuseio cruzado é um manuseio mais fácil de aparelho. Isso foi explicado tecnicamente para ele. A grande situação a gente tem toda uma equipe técnica que é formado aí, no que o Edson relatou, que é o Rômulo, que é um técnico que trabalha há mais de 15 anos com aparelho auditivo. A Cristiane Lage, que é uma coordenadora que tem 26 anos, que trabalha com aparelho auditivo na área. A gente tem uma empresa que tem 32 anos, que diferentemente do que o Edson falou, é um número muito pequeno de processos em relação ao número de pacientes que a gente tem. 34 mil pacientes versus o número que a gente tem de processo é 0,001. Você está no meio, você sabe qual é o número de processo que uma empresa que não cuida do paciente faz. Nós somos a única empresa de Minas Gerais que tem um setor de relacionamento e acompanhamento. A única. São 2 no Brasil que tratam o paciente depois que ele sai de lá. Nós temos 6 fonoaudiólogos, se você quiser a gente pode ir lá agora, direto, filmar, que vão tratar os pacientes com ligações, com intervalo. Inclusive está no anual dele aí. Com 15 dias depois da venda, 30 dias depois da venda, 3 meses depois da venda, 6 meses depois da venda. A gente é ativo para o paciente não ter problema. O grande problema acontece aqui, por quê? Porque o Edson ficou chateado da gente falar que o manuseio dele está errado. E ele foi levado para poder reorientar. Tá. Inclusive, existiu manifestação do próprio Edson em relação à capacidade profissional das pessoas que o atenderam. Entendi, senhor Paulo. Então vamos lá. O que a empresa pretende fazer daqui para frente? Continuar acompanhando ele faz uso do aparelho auditivo, o aparelho auditivo dele está aqui, a gente pode... Não, tem um com vocês, né? Ele falou que não está funcionando o aparelho. Tem um com vocês. E ele pode retirar o que ele quiser, a gente nunca negou entregar o aparelho, ele não quer retirar. Não, mas eu queria que... Não, peraí, quando eu vim comprar o aparelho, esse país, Paulo, infelizmente tem muita gente que acha que está acima da lei. A gente não acha que está acima da lei. Não, você está acima da lei, sim, sabe por quê? Porque você não respeita a gente. Você não respeita a lei. Não, eu estou te falando com você. Você está gravando, eu estou falando com você. Eu conversei com você 2 vezes por telefone. As 2 vezes que você conversou, você me humilhou muito. Não humilhei não, Edson. Humilhou com palavras. Não humilhei não. Com a arrogância sua, que você para provar. Você falou de carro aí. Vou entrar no carro. O meu filho comprou um carro da Chevrolet, e o carro veio com um vazamento no motor. Aí, o que define se aí o que aconteceu? Aí ele voltou na coisa, e aí ligamos para a fábrica. Aí o que a fábrica fez? A concessionária queria trocar o motor. Ele falou, não vai trocar o motor não, eu quero um carro novo. Por quê? O motor faz parte do conjunto do carro. Sim. Aí a fábrica deu outro carro novo. Entendeu? Eu, em dezembro, falei, Rômulo, eu não estou aqui para criar conflito com ninguém, não, mas também não jeito, não. Eu faço o seguinte, troca esse aparelho para mim, me dá outro aparelho. Ele até foi muito severo comigo, dizendo assim a palavra, não, quem sabe se o aparelho funciona é eu. Mas ele não funciona, não regula. Agora você bate nessa tecla aí. Igual eu falei com você, Paulo, Deus já te deu o dom de ser diretor de uma grande empresa dessa, de sobressair. Eu gostaria de eu ter vindo aqui, comprado um aparelho e abrir lá o YouTube, qualquer coisa lá, e falar, pô, a Alvitec doou 10 aparelhos para 10 idosos que não tem audição. O senhor está utilizando aparelho aí o que... Espera aí. Aí não, a gente abre lá, eu... Com 77 anos, você acha que se o aparelho tivesse funcionado, eu estaria aqui agora perdendo tempo dele? O senhor está usando outro aparelho hoje em dia? Se eu estou usando? Não estou usando, não tem aparelho. Não tem não. Não tem não? Não tem não. Você está falando aí, eu estou vindo com dificuldade. Entendi. Então, igual eu falei que se Deus te deu dom, o que eu... estou te perguntando isso justamente para a gente poder colocar o que eu quero, eu não pode ficar assim. E a gente sempre empresta aparelho. A gente é a única empresa que empresta aparelho. Eu já não confio mais nessa empresa. Eu gostaria que você respeitasse o artigo 18, não deu certo, não funcionou, que você me devolvesse o meu dinheiro, porque eu preciso comprar aparelho, porque eu estou sofrendo muito sem escutar.
Então, agora, se você vem com essa postura aí... Na verdade, o que a gente pode fazer para ele é pegar os aparelhos, regular os aparelhos, mandar para a fábrica, trocar por outro novo. Mas já foi a fábrica, eu já conversei com a fábrica, já pedi ela o laudo do invento, que ela mandar para nós. E olha só, olha como é importante, senhor Paulo, importante. O que a gente pode fazer é te acompanhar nesse meio tempo, não, porque isso vocês já acompanharam demais. Olha como não tem nenhum aparelho, outro aparelho comprado em nome do senhor? Não, tem nada. Você estava testando em outra empresa, sabe quanto que eu ganho de aposentadoria? Eu só estou te perguntando. Não, eu ganho de aposentadoria 2.800, eu tenho 500 reais de empréstimo. O senhor Edson em outra empresa comigo no último dia, que você estava há 40 dias. Fala mais um pouquinho. Você falou que estava testando há 40 dias com outra empresa, que o senhor estava querendo comprar outra empresa? Não. Não falou isso, não? Eu tive no Instituto São Rafael para ver com ele se havia possibilidade de eu ter algum defeito físico, como lá Mas o senhor não falou comigo isso? Hein? Você não falou comigo isso? Que o senhor tinha testado o aparelho em outra empresa? Não, antes de comprar eu testei o aparelho. Depois? Não, agora, recentemente? Eu falei que você... Não, recentemente não, eu estou sem Mas qual é o problema? Eu estou vendo, na verdade, senhor Paulo, o senhor tendo violações, o senhor tendo violações éticas gravíssimas. Tá, sabe por quê? O senhor fez uma inspeção auricular no senhor Edson, sem ter capacidade técnica para fazer. Dá licença, o senhor está falando, olha aqui, longe de mim, longe, olha, o senhor está falando com um estudante de medicina, eu sei que isso que o senhor fez é vedado. É vedado, é vedado o senhor fazer. E além disso, sou graduado em Direito também. Isso que o senhor fez aqui constrange o consumidor. Então, constrange. O senhor não tem capacidade técnica de fazer inspeção auricular. O senhor tentou fazer uma inspeção. Você pode vir aqui, dá licença. O senhor tentou fazer uma inspeção. Não encoste em mim. O senhor tentou fazer uma inspeção auricular. Isso é uma violação ética. O senhor tem que respeitar. O senhor tem que respeitar o consumidor. O senhor tem que respeitar o paciente. Por que o senhor está rindo? Riso calha aqui. Só acha que calha risinho aqui? Eu acho que, eu só quero saber o que a empresa vai fazer. O que a empresa vai fazer? A gente tem uma situação aqui muito complicada, porque a gente vamos encerrar, a gente vai judicializar. Claro, tá? A gente vai judicializar. Acho que é o caminho. Já que a empresa não tem eles não têm uma outra alternativa. Isso que o senhor fez, eu quero deixar pontuado aqui para toda a audiência e para o pessoal que está filmando ali. Claro. Eu me sinto realmente tocado por esse desrespeito. Por quê? Porque aqui tem um paciente e aqui tem um consumidor. Tem um corpo técnico aqui atrás que, se estudaram corretamente, vão saber o que eu estou falando aqui. Você tem que respeitar o paciente e você tem que respeitar o consumidor. Você não faz inspeção auricular desta forma invasiva, como o senhor Paulo tentou fazer em um paciente aqui, na frente de todas as pessoas. Não se faz isso. E como estudioso do tema, eu não posso concordar com isso. Se a empresa não tem mais o que fazer para o consumidor, não resta que eu faça o seguinte, senhor Paulo, só vou ler o que eu estava preparado para ler aqui, porque olha só como é importante a gente respeitar as pessoas e a gente não subestimar a capacidade de ninguém. O que o senhor Edson falou provém da lei. Ele disse o seguinte, o artigo 18, inciso 3º, parágrafo 3º, aliás, diz o seguinte: o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º desse artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. A gente está falando aqui de um produto essencial. Pois é. Certo? Então, a alternativa da legislação que você colocou, não basta, eu ainda não terminei de dizer. Eu vou ouvir o senhor. Claro. Não terminei de dizer ainda. Estava acabando a estamos acabando, mas eu vou ouvir o senhor se eu quiser falar até meio-dia. Inclusive, eu devo ter passado de meio-dia. Mas é importante dizer que é um produto essencial que nós estamos versando aqui. Claro. A Ouvirtec não pode pegar um produto essencial e fazer, como vocês disseram aqui pelo corpo técnico, fazer apenas a substituição de um receptor, se isso comprometer a qualidade do serviço. Não compromete. E outra questão, o uso é imediato da prerrogativa que confere o artigo. Sim. Vocês não podem pegar esse produto e ficar com esse produto em uma assistência técnica, uma vez que isso gera impacto direto na vida e na saúde do consumidor. O senhor não vai, então, a empresa não pretende devolver o valor pago? Não. Pois é. Essa parte que ele falou,
Pode vir para cá, deixa o telefone com outra pessoa. Me filmar. Não, mas Eu nem deixa. autorizei. Mas então só não vai conversar comigo, porque para conversar com o jornalista, a reportagem está. Não, você já filmou antes. Isso. Para conversar com o jornalista, eu só vou conversar com quem puder aparecer diante das imagens. Só não vai poder aparecer? Mas antes não foi me perguntar. Não, então. Não, a senhora foi convidada pelo seu gestor aqui. Gente, faça o que vocês quiserem. A gente empresta aparelho quando entra na assistência técnica. Ok. Teve um aparelho que ele devolveu porque ele não quis estar ali. Ele mesmo fez um laudo falando. Sim, punho. Mas sim, mas eu acho que quando a gente tem legal. Quando a gente tem a situação da lei, os dois lados. Estou olhando. Não está, infelizmente não está. Estou olhando. Está extremamente sensacionalista, está extremamente empoltado. Inclusive, a gente vai sair fazer um boletim de ocorrência em relação a isso. Você quer fazer agora? agora? O que eu estou falando, agora? Eu espero, inclusive. Se você quiser ir por Só um minutinho.